Boa tarde. Me fala seu nome completo, por favor. Igor Shalom de Souza Lero. Qual o seu RG e CPF? Eu só sei o meu CPF. Pode falar, por favor. 051 310 851 05. Qual o nome do seu pai e da sua mãe? André. O nome da minha mãe é Janaína Maria de Souza. E pai? Eu acho que é André de Souza Lero. Qual a sua data de nascimento? 2003. Dia 11/8/2003, senhor. Você nasceu em qual cidade? Eu nasci em Brasília mesmo. Por aqui mesmo. Seu estado civil? Eu estava morando com a mulher, senhor. Estava morando. Mas na mesma casa que minha mãe, pertinho, na mesma casa. Ok. Outra coisa é... Tem filhos? Quando eu estava na rua, a gente estava iniciando, né? Eu não sei se tá, né? Que ela foi embora, não sei para onde está, minha mãe não tem mais contato. Só isso. Tá ok. Estudou até que série? Eu estudei até o primeiro ano, senhor. Tem profissão? Eu mexo com materiais de pintura, eu mexo com lavagem a seco, eu mexo com várias profissões, senhor, mas não de carteira fechada. Qual o seu endereço? QI8, lote 17 ao 28, ponto de referência atrás do dono de casa. Uhum. É, Já foi preso ou processado antes desses fatos? Senhor, eu tive um caso há muito tempo, mas eu não estava com nada, eu só fui para a delegacia. Ok. Então não estava cumprindo pena na época da sua prisão, né? Nunca fui preso. Essa primeira parte do interrogatório, agora vamos para a segunda, que é em relação aos fatos. O doutor Paulo vai assumir de agora, tá bom? Excelência, Pronto. o réu vai responder tão somente às perguntas da defesa, tá? Fazer uso ao silêncio parcial. Doutor, é assim, todo respeito à posição de Vossa Excelência, segundo a lei, esse instituto não existe, inclusive tem decisão recente do Supremo reconhecendo. Então, eu vou considerar o réu, porque assim, nem foi ele que falou, foi o senhor, né? Vou considerar, inicialmente, eu vou perguntar a ele aqui, né? Igor, Sim, senhor. você tem direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir prova contra o senhor. Sim, senhor. Todavia, se o senhor entender ser o caso de falar sobre os fatos, vai ser oportunizado ao senhor e finalizado o interrogatório, seguindo o disposto lá do artigo 188 do Código de Processo Penal, vai ser aberta a oportunidade para que as partes façam perguntas ao senhor. O senhor gostaria de falar ou gostaria de ficar em silêncio? Eu gostaria de falar. Esses fatos que estão sendo imputados ao senhor são verdadeiros ou são falsos? Sim, senhor. São verdadeiros? São verdadeiros. É, esse entorpecente o senhor adquiriu aonde? O que é que o senhor ia fazer com ele? Pela ordem, excelência. Igor, eu falei com você, eu como seu advogado, eu te orientei a que você respondesse tão somente as minhas perguntas. Sim, senhor. Foi Eu isso não sei mesmo. eu não sei por que motivo que você está fazendo algo que nós não havíamos ajustado. Doutor, Sim. o Então, o senhor direito seu orienta não ele e responder, ele não responder as perguntas do juiz. Não, Mas excelência, isso aí já está pacificado pelo STJ, pelo próprio TJDF, que o réu pode responder às perguntas de Vossa Excelência, doutor. Então, o direito da assim, defesa. Agora, não doutor, sei eu não por que vou Vossa entrar em Excelência está agindo discussões dessa com o forma. senhor, só que é o Entendeu? seguinte, o juiz aqui sou eu. Eu Não, eu sei decido. que é Se o Vossa Excelência. senhor Eu não não estou falando que Vossa concordar, Excelência é não é o juiz. direito do senhor, não. Na verdade, é dever do senhor impugnar. E entendo que cabe ao senhor mesmo impugnar. Se o senhor não concordar, o senhor impugna. Mas é o que eu falei para o senhor. A lei está posta
não existe declaração de inconstitucionalidade e, na condição de juiz, eu sou juiz, eu não sou só um carimbador. Então, Mas da no mesma momento, forma que eu não sei como é que respeito... Vossa Excelência está agindo dessa forma, de falando essas coisas, que eu não falei isso em momento algum. Não, Que estou Vossa dizendo que o senhor disse que é porque a jurisprudência é assim, jurisprudência é assado. Entendo. Se quando chegar lá no tribunal adequado, a questão é impugnada. Não, Excelência, eu não tô. A Não, questão é o seguinte, entendido, doutor. Igor, Então, a partir desse momento, você não precisa falar mais nada. Eu, como sou advogado, estou te determinando essa posição. doutor, Beleza. assim, Aí, se como o juiz quiser fazer advogado, o 10 senhor mil perguntas, pode ele fica a critério dele. instruir o Tá réu. bom? O senhor não pode determinar ele que o faça. Eu Mas, estou então, o senhor determinando ele quer... como advogado dele. Defendo os interesses e direitos dele. É, doutor, mas o advogado... Entendeu? Aí, Tudo bem, mas se você quiser falar, eu já desde já te informo que eu vou sair do patrocínio da sua causa. Ou você atende aí é à minha diferente. orientação, Aí ou a você atende situação ao é juiz. diferente. Eu vou atender o senhor. Vou atender o Então, o advogado. senhor... Certo. Então, vou... Leandro, pode encerrar o interrogatório, então. Não, eu tenho pergunta para fazer. Doutor, mas eu acabei de explicar ao senhor que o meu posicionamento é esse. Da mesma forma que eu tenho que respeitar o seu posicionamento e o senhor dizer para o seu cliente que se ele não obedecer a orientação, o senhor sai da causa. Sim, já Então, está tudo bem. falado. Então, está falado. Doutor, não precisa o senhor ficar assim, de uma maneira tão Não, agora, Vossa Excelência grosseira, porque está de uma assim... forma autoritária em relação ao procedimento, a Hã? meu ver. Como é Vossa que... Excelência está agindo de uma forma autoritária. Autoritária? Doutor, Sou eu. Sou com eu. todo respeito, eu estou tratando o senhor com todo respeito. Não, Autoritário, doutor, eu estou seguindo a lei. Então, o senhor consegue a declaração de inconstitucionalidade da norma e está tudo resolvido. Excelência, Certo? nem precisa disso, sabe por quê? O réu já confessou o fato. Né? Nós estamos aqui com uma discussão bizantina, que não vai levar a lugar Não, nenhum. não O réu estou falando já nada, doutor. confessou o fato. O senhor quer responder as perguntas do Ministério Público? Não, correto? Só do advogado. Então, passa a palavra Passa para o a palavra advogado. para o advogado. Então, doutor, pode fazer as Igor, perguntas. você estava transportando esse entorpecente que está mencionado na denúncia? Sim, senhor. Sem mais perguntas, excelência. Sem mais perguntas, excelência. Não sei se Vossa Excelência. Tá bom. Então, pode encerrar, Luciano. Obrigado. Pessoal do CDP, já está dispensado. Muito obrigado. Doutor Muito obrigado. Gleiciano, se eu dar uma olhadinha na jurisprudência do Supremo, a jurisprudência mais recente do Supremo, Boa tarde. Silêncio já tem bastante tempo, mas eu recordo boa parte dele. o senhor quer que faça a leitura da denúncia para o senhor? Se for de maneira resumida, eu aceito, sim, senhor. Os fatos são imputados ao acusado aqui presente, o Igor Chalon de Souza Lero, e aconteceram no dia 9 de junho de 2023, por volta das 19 horas e 30 minutos, na quadra 2, conjunto 6, via pública, via estrutural, e o denunciado com vontade livre e consciente, sem autorização, em desacordo com determinação legal regulamentar, transportava e trazia consigo no interior do veículo 4 porções de maconha condicionadas por fita adesiva e segmento plástico com massa líquida de 557 gramas, 65 centigramas, uma porção de cocaína condicionada em sacola plástica com massa líquida de 9 gramas e 9 centigramas, uma porção de maconha condicionada em sacola plástica com massa líquida de 1 grama e 8 centigramas, uma porção de maconha condicionada em sacola plástica com a massa líquida de 1 grama e 35 centigramas. Consta dos autos que policiais militares em patrulhamento de rotina na quadra 2, conjunto 6, em frente à Casa 9, Vila Estrutural, avistaram 2 indivíduos fora de um veículo sandeiro, sendo que o ora denunciado, ao notar a presença policial, empreendeu fuga. Em razão do comportamento adotado, os policiais efetuaram a abordagem dos indivíduos. Recordou? Sim, senhor. Então, eu vou passar a palavra aqui para o Ministério Público, vai fazer perguntas ao senhor, na sequência para a defesa,
E, se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. A palavra está com o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Boa tarde, policial. Boa tarde, Excelência. Sim, o senhor já conhecia o Igor antes do dia dos fatos, em razão do seu ofício, alguma abordagem, patrulhamento anterior? Não conhecia. Uhum. O senhor pode nos dizer o que foi que motivou a abordagem? Qual foi a situação que os senhores viram nesse dia? A gente estava num patrulhamento ali pela região. A rua ali, costumeiramente, ela tem bastante ocorrência ali de tráfico, né? Usuários de crack e de diversas outras drogas. Quando a gente chegou ali, mais ou menos na esquina que dava para a rua, a gente avistou esses dois indivíduos próximos ali a um sandeiro e apresentaram bastante nervosismo e começou a caminhar a passos mais rápidos, né, em direção contrária do carro. E a gente verificou que o carro estava aberto, então, ao invés dele ir para o carro, ele foi para o outro lado. Aí foi o que motivou a gente a abordar. Uhum. Os dois demonstraram nervosismo ou apenas um Sim, deles? Os dois. Certo. Os senhores conseguiram abordá-los? Sim, os dois. E na busca pessoal, foi encontrado alguma coisa? Na busca pessoal, eu não me recordo. Eu me recordo só que a gente, no carro, achou uma porção considerável. Na busca pessoal, eu não me recordo se tinha mais droga ou algo do tipo. Uhum. Quando o senhor fala que no interior do carro foi encontrado uma quantidade considerável, era aparentemente de que tipo de entorpecente? E maconha. Uhum. E ela estava onde? O senhor se recorda? Qual local do carro estava? Excelência, eu não me recordo. Não me recordo qual era o lugar certinho. Eu só me recordo que quando eu abri a porta, o cheiro. Eu me recordo do cheiro. O cheiro estava bastante forte. Estava exalando, assim, meio que para fora do carro. Uhum, certo. E algum dos dois assumiu a propriedade desse entorpecente? Sim, teve um assumiu a propriedade e o outro falou que era Uber, que tinha sido contratado para levar o indivíduo, mas que não tinha conhecimento dessa droga. E aí, um dos indivíduos, acho que é o Igor, ele assumiu aí a propriedade da droga e falou que estava levando, não sei se era para comercializar, não sei o que era, mas ele disse que estava com essa droga da posse dele. Certo, ele disse que estava, de alguma forma, transportando entorpecente, é isso? Isso, exatamente. Uhum. Aí o senhor não se recorda qual a destinação que ele disse que daria para o entorpecente? Não, Ou... eu me recordo que ele falou que iria se encontrar com uma pessoa que eu acho que era para passar essa droga. Uhum. Tá certo, ok. Ele chegou a dizer se ia receber alguma coisa por esse transporte? Excelência, eu não me recordo. Não me recordo desse detalhe. Uhum. Tá bom, estou satisfeita, obrigada. Defesa. Tem pergunta, Excelência? Pessoal Teodomiro, obrigado. O senhor está dispensado. Excelência, obrigado. Desculpa aí. Não, sem problema. O Luciano falou que o senhor estava aí no meio de uma ocorrência. Inclusive, estou no meio do mato aqui, mas a gente viu aí. Tudo tranquilo. É para liberar o senhor o mais rápido possível aí. Não, tudo bem. Eu vou passar a palavra para o Ministério Público, vai fazer perguntas ao senhor a respeito desses fatos. O senhor recorda dos fatos? Sim, senhor. Então, foi assim, eu vou querer ouvir novamente a denúncia, mas pelo que eu li aqui no processo inicial, foi a situação de uma abordagem. Foi lá na estrutural, no dia 9 de junho desse ano. Isso, foi isso mesmo. O que tinha droga. Era um sandeiro. Isso, exato. Então, eu vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa. Se for preciso, eu faço perguntas ao final, tá bom? Muito obrigado. Sim, a palavra está aqui no Ministério Público. Doutora, a senhora está com a palavra. Obrigada, Excelência. Obrigada, Excelência. Boa tarde, policial. Boa tarde. O senhor pode nos dizer o que motivou a abordagem nesse dia? Então, nesse dia a gente estava fazendo patrulhamento
um dos setores na estrutural, a gente, né, um lugar, né, assim, que tem várias ocorrências e vários tipos de denúncias referente a tráfico, mas a gente, nessa situação aí, foi feita uma abordagem no Sandeiro, tinha dois indivíduos lá, né, a gente estava passando na viatura, né, e um deles lá, né, ao ver a viatura, ele, né, saiu meio que nervoso, assim, e a gente decidiu abordar, né. Essa é o resumo aí da abordagem. Uhum. Os dois estavam fora do veículo nos momentos que os senhores viram? Eu não estou conseguindo visualizar a senhora aqui, mas foi. Eu vou pelo áudio aqui. Foi fora do veículo, os dois. Certo. Certo. E aí apenas um deles que tentou empreender fuga ou os dois? Não, igual eu tô falando para a senhora, na verdade, ele saiu encaminhado, né? A gente abordou, porque eles estavam nervosos. O outro, pior que eu não me recordo, mas assim, foi uma abordagem bem tranquila. Foi uma abordagem bem tranquila. De o outro tentar se evadir. Uhum. Inclusive, foram bem solícitos lá na hora da abordagem. A senhora está me ouvindo? Uhum. Tá dando para ouvir, sim. Pode ficar Sim, está um despreocupado. pouquinho entrecortado, mas estou. Sim. Policial, aí na posse pessoal do acusado aqui presente, o Igor, o senhor se recorda se foi encontrado alguma coisa? Vossa Excelência, eu lembro que na situação a gente encontrou essa droga numa sacola, né? Eu não vou me recordar a cor, né? Mas tinha umas porções de droga. Foi encontrado dentro do veículo. Acho que foi dentro do veículo, né? Do Sandeiro lá. Uhum. Certo. Uhum. Eu, Algum dos dois assumiu a propriedade da droga, o senhor se recorda? a gente deslocou para a 8ª DP, né? Inclusive um deles aí, eu não vou me recordar qual, disse que foi lá fazer negócio com essa droga lá, né? Uhum. Certo. Entendi. E o outro rapaz, o senhor se recorda? Esse sandeiro era de algum dos dois? Vossa Excelência, O eu senhor não se vou me recorda? Eles recordar, eram... eu não vou me recordar nesses detalhes, assim, inclusive, né? Se eu vou falar assim algo que eu não coloquei lá, vou estar até sendo leviano com o réu aí, mas eu não me recordo, Vossa Excelência. Não me recordo. Uhum. Tá, o senhor só se recorda que um dos dois disse que estava ali no local para fazer negócio com a droga, é isso? Sim, Foi isso que exatamente. o senhor falou, né? Isso. Uhum. Uhum. Não conseguindo ver os Ok. senhores aí. A tela aqui Sem problema. sumiu aqui. E o outro rapaz falou o quê? Vossa Excelência, eu não vou saber a real palavra dele lá. Não me recordo. Uhum. Não, tá certo, tá bom, já colaborou bastante. Agradeço a participação do senhor. Boa tarde. Boa tarde, doutora. Defesa tem perguntas? Tem pergunta, Excelência? Tá, Wesley, obrigado. O senhor está liberado. Beleza, e mais uma vez, desculpa, viu? Não, que é isso, a gente que agradece a presteza do senhor. Ok. Bom serviço para os senhores aí, até mais. Vai ser ouvido aqui a respeito da abordagem policial que o senhor foi submetido no dia 9 de junho desse ano, lá na Estrutural. Tá bom? Sim. Vou passar a palavra para o Ministério Público, na sequência para a defesa. Boa tarde, Rony, tudo bem? Opa, boa tarde. O senhor já conhecia o Igor antes do dia dos fatos? Eu conheci através um pouco antes do dia dos fatos. Em que situação o senhor o conheceu? Eu conheci ele numa corrida de aplicativo. Uma corrida pelo aplicativo. Uhum. Certo. E nesse dia, como é que os senhores se encontraram? No dia da corrida ou no dia do fato? No dia da prisão, isso, dos fatos.
Não, aí no dia da corrida ele pediu meu telefone para fazer outras corridas, em algum outro dia. Aí eu fui e passei meu telefone para ele, ele me ligou, aí eu peguei ele e fiz a corrida com ele. Uhum. E o senhor viu se ele ingressou no seu carro, ele estava com alguma sacola, alguma mochila, alguma coisa assim? Olha, eu não lembro muito bem, mas eu acho que ele tinha alguma sacola, alguma coisa assim na mão, não lembro. Uhum. O senhor é o Uber que faz a corrida com esse veículo Sandero que foi mencionado? Isso. Certo. E aí o que ele pediu para o senhor pegar ele onde, levar ele para onde? Ó, ele pediu para me pegar ele, eu peguei ele no trabalho dele, eu acho, né, que era ali próximo ao JK Shopping, numa loja de carros. Aí levei ele na Samambaia, e da Samambaia para Estrutural. Uhum. Entendi. E aí ele chegou a parar ali na Samambaia? Ele desceu em algum lugar, entrou em algum local? Ele chegou a descer do carro. Aí eu fiquei dentro do carro, ele desceu, daqui a pouco ele voltou, aí a gente seguiu para Estrutural. Uhum. O senhor viu se ele estava com algum volume nesse momento que ele voltou para o carro? Não, Com a não, sacola ou com algum volume nas vestes? Não? não consegui ver. O senhor sentiu algum cheiro assim forte? Também não. Também não? Certo. Não. E aí, quando os senhores foram para a estrutural, o que foi que aconteceu? Aí a gente chegou na Estrutural, parou no local onde ele queria, ele desceu e eu fiquei dentro do carro. Aí depois a polícia chegou. Uhum. Entendi. E ele demonstrou nervosismo quando a polícia chegou? O senhor chegou a perceber isso? Não cheguei a perceber. Uhum. O senhor se recorda se foi encontrada alguma coisa no interior do seu veículo? Não, também não. Não foi encontrado nada no seu veículo? Oi? Não? Não foi Não, encontrado nada dentro do seu veículo? não, no meu veículo não. E com o Igor? Com o Igor, sim. O que foi encontrado com ele? Aí eu não sei. Não sabe, mas os policiais disseram para o senhor o que se tratava? Os policiais falaram que era drogas, né? Uhum. O senhor chegou a ver se o Igor assumiu a propriedade dessa droga? Se ele chegou a falar que se o senhor sabia ou se o senhor não sabia? Não, não Não? cheguei a ver, não. Uhum. Tá certo. Estava ali, então, o Igor estava ali aguardando, e o senhor estava dentro do carro para que ele, enfim, fizesse o que ele tinha que fazer ali naquele momento, é isso? Sim. Uhum. E aí, qual era o resto da corrida? O senhor se recorda? O senhor iria deixá-lo em casa? Já tinha ciência do que seria o resto da corrida, depois do estrutural? Aí eu não, acho que Desse local? eu ia finalizar na Estrutural mesmo. Uhum. Quanto que o senhor cobrou por essa corrida? Eu não tinha cobrado ainda, eu estava vendo por causa do horário e a distância, né? Aí eu não tinha ainda o valor definido ainda. Uhum. Tá certo. Ok. Tá, não tem mais perguntas. Obrigada. Tá? Perguntas? Sem pergunta, Celino. Rony, só me tira uma dúvida. Hum. O senhor foi ouvido na delegacia dizendo, o senhor, na época desses fatos aí, nessa situação, o senhor estava dirigindo por 99 Pop, é? Sim. Como é que funciona? Como funciona o Ah, aplicativo? Aí eu ligo e ele apita, eu busco o passageiro e levo. mas como é que o senhor sabe o trajeto e tudo? É, no aplicativo ele mostra o trajeto, a distância, E o valor? o tempo, o valor. É porque a promotora perguntou para o senhor sobre o valor, o senhor disse que ainda é calcular o valor, isso, aquilo.
É, porque pelo aplicativo ele já dá o trajeto, né? O tempo, se vai Então, ter engarrafamento aí, como eu não sabia então se o ia senhor ter. sabe bem qual é o trajeto do começo e do fim, a não ser que ele peça para mudar, alterar o trajeto, não é assim não? No aplicativo? Sim, não, ele. Não entendi, desculpa, ele. Me explica aí como é que funciona o seu aplicativo. O senhor trabalha lá no Não, 99 Pop. no 99 a gente Se eu pega uma. pedir uma corrida para o senhor do fórum ali para o Palácio Planalto, aí o senhor aceita a corrida, e aí? Aí o aplicativo calcula a quilometragem, né? O tempo. Uhum, e aí? Aí dá na média de R$ 1 por quilômetro. Certo. Aí a gente está chegando ali perto do Museu da República, eu digo assim, moço, agora eu queria ir para o UNB. Aí como é que o senhor faz? Aí eu boto no meu GPS, aí eu vejo a distância, aí eu calculo mais ou menos pela quilometragem, R$ 1 por Não quilômetro. altera do aplicativo, não? No aplicativo ele Então, altera automático. pois é. Aí o senhor disse lá na delegacia que tinha feito, que é motorista do aplicativo 99 Pop, e que há cerca de um mês fez uma corrida e o passageiro pediu o telefone do declarante para o caso de precisar de uma nova corrida. Como é que foi isso aí? Foi, aí eu passei meu telefone para ele, aí ele me ligou e eu fiz a corrida com ele, normal. Porque isso é comum, né? Muitos passageiros às vezes pedem o telefone para poder fazer corrida, quando, quando precisar. O engraçado é que os policiais disseram que quando chegaram lá no carro, como é que foi a abordagem de vocês? O senhor recorda aí de alguma coisa? Não me lembro bem. O senhor tem algum problema de memória? Porque assim, tudo que foi perguntado, o senhor não lembra, não recorda. Não, eu estava dentro do carro, a polícia chegou, eu desci, e a gente foi abordados lá. Teve muita. O senhor está acostumado a ser abordado assim pela polícia e ser apreendido droga no seu carro? De jeito nenhum. É porque o policial acabou de ser ouvido e ele disse que dava para sentir o cheiro forte de maconha. O senhor não sentia esse cheiro? Não sentia. Não sentia, excelente. O senhor já fez quantas corridas para ele? Pro Igor, acho que as duas. E como é que eram essas corridas? Olha, foi essa, essa do aplicativo e essa outra, né? E como é que foi a chegada da polícia? Vocês ficaram, um correu, o outro ficou? Como é que foi? Ou o senhor também não recorda? Não, eu estava dentro do carro, a polícia chegou, eu desci já, e mandaram a gente descer, não tem muita coisa assim que eu me lembre. Foi tudo rápido, a polícia chegou, mandou eu descer, eu desci. É porque o policial falou que avistaram o veículo, quando abordou, os dois estavam fora do carro, o, o Igor correu, o senhor ficou, que com nada de errado foi encontrado com o senhor, mas dentro do carro foi encontrada a sacola que estava a droga. O senhor sabe de algum motivo o policial inventar essa história? Não, O senhor já teve algum problema com esses policiais? de jeito nenhum. Então, por qual motivo os policiais inventariam que a droga estaria dentro do carro? Não, a droga eu acho que não estava dentro do carro, a droga estava com o Igor. Dentro do carro não estava nada. O senhor não estava recordando de nada até um momento atrás aqui. O policial disse que a sacola estava dentro do carro com a droga.
Não, porque o que eu me lembro, o Igor desceu com ela, né? Ele desceu com tudo dele, eu fiquei dentro do carro esperando. Não me lembro, Esperando o quê? eu não me lembro. Eu fiquei dentro do carro esperando ele, né? Não sei se ele ia para poder retornar, né? Aí ele nem pagou o senhor e já ia sair, como é que ficou? Então, eu não lembro, porque eu não lembro se Ah, ele ia obrigado, querer obrigado. para cá. Sei que o senhor está com... Agradeço.